Atlas, o novo navegador da OpenAI, promete revolucionar a forma como você navega nas interwebs, trazendo um navegador aí já embutido com o ChatGPT. Lançou no dia 21/10, há uma semana da publicação desse vídeo, e eu queria trocar uma ideia com vocês sobre esse novo navegador, falar sobre os seus recursos e também dar a minha opinião do que eu acho que vai acontecer. Mas então, sem cerimônias, vamos falar sobre o assunto. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like pro Didiquinho. Bora lá. O Atlas, ele foi lançado dia 21, como eu falei, mas ele está disponível só para Mac por enquanto. Ele traz um navegador com base no Chromium, que é nada mais do que um Chrome modificado com o agente do ChatGPT ali dentro. Ele promete alguns recursos, como memória, como facilitar ali a navegação, fazer algumas coisas para vocês, e isso para mim, tipo, pensando em questão de business, eu acho que é muito bom, mas pensando assim no dia a dia, eu acho meio complexo, mas vamos passar pelos recursos que ele tem. Os 4 principais recursos é a sua navegação inteligente. Então, quando você está navegando pela internet, você consegue puxar uma barra lateral com o ChatGPT ali. Então, tipo, você vai baixar o seu Atlas, vai instalar não, você vai fazer login na sua conta da OpenAI, e ali você vai poder utilizar ali já a barra lateral para fazer perguntas. Digamos que você está navegando assim, você está desbrave a internet com o ChatGPT. Você está tipo num site, você consegue pedir para ele de fazer consultas ou comparações entre produtos, fazer resumo, tudo que você já consegue fazer hoje dentro do ChatGPT, você só puxa a barrinha lateral ali e ele abre para você já o seu chat. Em vez de você entrar dentro do chat ou acessar o seu aplicativo no seu celular, você vai utilizar isso no navegador. Lembrando que está disponível para Mac, mas só para desktop, tá? Por enquanto ainda não tem versões de Windows, nem de Android e, se eu não me engano, nem de iOS ainda, tá? Por enquanto é só para Mac mesmo. Então ele facilita algumas coisas, como trazer essa barra lateral para que você já possa ali chamar o chat, fazer resumos sobre essa tela que você está navegando e assim por diante. Ele tem um lance também que é a memória, então tipo, ele vai se lembrar das coisas que você fez uma pesquisa ali. Digamos que semana passada eu estava pesquisando sobre bananas. Então, se eu perguntar hoje para ele sobre aquelas bananas que eu vi, você consegue localizá-la novamente, ele traz essa memória, que é a mesma memória que tem hoje dentro do ChatGPT, só que ele traz ali para sua navegação. Uma outra coisa que aqui eu acho que é onde é o ponto forte desse Atlas com o ChatGPT são os seus agentes, que você consegue pedir para ele que faça coisas para você enquanto você está navegando. Então, no caso aqui do exemplo, ele pediu para procurar um produto específico para viagem em família, ou fazer um agendamento. Ele consegue entrar dentro tipo, de um site da Amazon que você esteja logado, ou num site de compras, trazer esses produtos para você fazer uma viagem, por exemplo, com a sua família, ou até mesmo agendar o seu hotel. Ele consegue fazer tudo isso para você. E aí é que tá o pulo do gato, que eu acho que pode ser um diferencial por enquanto, para a OpenAI em questão de inteligência artificial, que é a utilização dos seus agentes. Você poder automatizar a sua navegação, ou até mesmo você automatizar as suas tarefas. Imagina que você trabalha com conteúdo digital. Eu sou programador, mas eu também faço os videozinhos aqui para o canal. Então, imagina que eu vou e faço uma pesquisa sobre os 8 sites que eu tenho abertos no navegador. Eu peço para ele fazer um resumo para mim e trazer os pontos mais importantes. Esse agente ele vai ler esses 8 sites, essas 8 abas abertas, e vai trazer o resumo para mim de forma muito mais rápida e além de fazer outras tarefas. Uma coisa que eu pensei, por exemplo, você está logado no seu e-mail, ele dispara um e-mail para você. Você pode pedir, dispara um e-mail para mim, para fulano de tal, e agenda tal coisa. Ele pode fazer isso para você. Você pode automatizar algumas coisas. Então eu imagino, por exemplo, você utilizar um WhatsApp web, sabe? Ele poder responder os seus clientes. Tipo, você imagina que você atende os clientes da sua loja através do WhatsApp. Então você utilizar o agente para poder responder para você.
Lembrando que tem um detalhe que para utilizar o agente você tem que ter uma conta paga do ChatGPT, tá? Os outros recursos você consegue usar com conta gratuita, mas para esse recurso em específico você precisa ter uma conta paga. E é aqui que eu acho que ele vai brilhar bastante. Falei sobre a memória, falei sobre o recurso do agente, o assistente na navegação, e todos esses recursos vão estar disponíveis dentro do Atlas. Automaticamente, assim que saiu o Atlas, a Microsoft também falou que o Copilot, quase que não sai, maluco, tá já dentro do Edge, então, tipo, mas ninguém usa o Edge. A verdade é essa. Só usa se é dentro de uma empresa e você é obrigado a utilizar esse navegador, porque é um navegador horrível de se utilizar. Mas a Microsoft falou que também já está com o seu Copilot integrado no seu navegador, que provavelmente faz todos esses recursos, mas, tipo, sinceramente, ninguém vai utilizar. E como eu falei, se for utilizar, é pessoas de empresa que precisam, e, na moral, o Copilot é muito ruim ainda como uma inteligência artificial. O que eu acho do Atlas? Eu acho que ele é interessante, eu acho que ele traz uma possibilidade de você fazer automações, de automatizar a sua vida, o seu trabalho. Por exemplo, se você trabalha com planilhas, dele poder pegar os KPIs e tipo assim, existem 1 bilhão de possibilidades que você pode automatizar tendo um agente já dentro do navegador. Mas o fato de você ter que baixar um navegador novo para ter que utilizar esses recursos, por mais que muita gente usa o ChatGPT, eu acho muito complexo a pessoa tá migrando de navegador. Todo mundo sabe que o navegador mais utilizado é o Chrome, então eu acho que tem essa barreira. Porém, é um grande passo na área de tecnologia de inteligência artificial, você trazer essa automação para dentro dos navegadores. Eu acho que isso vai brilhar de verdade quando a Google com o Gemini trouxer o Gemini para dentro do Chrome. Porque você tem uma base instalada muito gigante, que utiliza muito o Chrome, e aí uma galera vai querer utilizar o Gemini para poder fazer todas essas automações, ou até mesmo ter esse agente trabalhando para você. Então, sinceramente, eu acho legal, é uma iniciativa, eu já imaginava que isso ia acontecer, ainda mais com o lançamento dos agentes dentro da OpenAI, e as automações cada vez aumentando mais hoje em dia. Era um passo meio que certeiro que isso ia acontecer, mas eu espero que a Google faça isso e faça de uma forma melhor. Hoje, dentro do Google, se você assina ali os pacotes, você já consegue gravar suas meets, já consegue usar o Gemini dentro do seu Gmail, você consegue utilizar dentro dos produtos da Google, você já consegue utilizar o Gemini como um agente para você. Eu acho que na hora que eles virarem essa chave para utilizar dentro do Chrome, aí vai ser um killer de navegadores. Não vai ter ninguém que vai segurar a Google nesse ponto. Mas eu acho legal, assim que tiver disponível essa versão do ChatGPT, o Atlas, para o Windows, e não tem uma data ainda certa, mas assim que ele estiver disponível eu vou baixar, eu trago o vídeo para vocês aqui no canal. E do mais é isso. Eu achei interessante, acho legal essa iniciativa. Esperar ele estar disponível para o Windows, para a gente poder testar. Agora eu quero saber de você, me conta aí nos comentários o que você acha desse navegador. Se você utiliza Mac, se você já está utilizando ele, coloque nos comentários, vamos compartilhar conhecimento aqui nessa comunidade do YouTube. E é isso, gente. Vejo vocês até o próximo vídeo. Falou, até!